Sejam muito bem-vindos. Esse é o MarketCast, o podcast que vai te ajudar a atrair e conquistar mais clientes. Eu sou o Thiago Carvalho e eu vou te conduzir nesse papo gostoso. Estou muito feliz. Esse é o episódio de estreia do nosso podcast e não poderia deixar de convidar o meu grande amigo, parceiro de longa data. Já fizemos muita coisa junto. Eu já falei, ele não gosta muito que fala sobre isso. Ele é um cara muito modesto, mas para mim ele é o maior gestor de tráfego para empresas aqui do Espírito Santo. Sem dúvida nenhuma, apresento para vocês, senhoras e senhores, estou aqui com Carlos Blassioli, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter topado estar aqui. E, cara, satisfação te receber, meu irmão. Cara, é muita satisfação para mim ser o primeiro convidado nesse cast, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Sabe o quanto que eu te considero como amigo, como parceiro de negócios. E agora a responsabilidade pesou nos ombros, né? Imagina, cara, imagina. Acho que tempo de que trabalho... é bom para ser falado. Tempo de trabalho a gente tem, né? Muitas histórias a gente tem. Sim. Mas a gente procura sempre fazer o melhor, sempre aprender mais. Legal, cara, maravilha. A gente se conheceu em 2017, né? Foi meio que... Foi uma relação comercial mesmo. Eu lembro que eu trabalhava numa escola, uma grande escola aqui do Espírito Santo, escola de negócio, escola de marketing, a Wiz Educação. Quem é do Espírito Santo conhece. E algumas pessoas de fora do Espírito Santo que estão assistindo a gente também devem conhecer. Fiz muito curso lá. Fez muito curso lá. Então, o pessoal lá intermediou um treinamento, né, presencial lá na sua empresa. Eu fui, a gente se conheceu. E, cara, foi na hora, né? Deu ali a conexão, a gente se conectou. Verdade. O assunto ali pegou e a partir daquele momento a gente começou a ter um relacionamento comercial muito interessante. Você, Carlos, gente, o Carlos me ajudou a fundar minha primeira agência, Social Performance, né? Eu vinha de um histórico aí de agências e tal, trabalhei em muita agência, e o Carlos falou, chega aí, cara, vamos lá, eu vou te ajudar nessa. Me botou dentro do escritório dele, na salinha dele lá, você lembra disso? Lembro. Eu trabalhei lá, fiz a minha primeira contratação, depois eu consegui alugar a salinha de cima ali de onde você trabalhava, né? Onde você é gerente de marketing, a gente vai contar sobre essa história já. E, cara, foi sensacional. Foi lá que nós fundamos a Social Performance. E, cara, eu tenho muita gratidão por você, pela ajuda toda que você me deu. E, assim, até hoje a gente mantém relacionamento, né? Comercial ali, tem muita coisa. A gente atende, nós temos clientes em comum, clientes do Espírito Santo, clientes fora do Espírito Santo, clientes de São Paulo. Isso é maravilhoso. É verdade. E, cara, bom, a gente dá uma passada aqui pela história, né? Cara, eu sei um pouquinho da sua história, mas eu queria que você me falasse, né? Vamos desde o início aqui? É bom. Beleza, cara. Conta um pouquinho da sua história. Como é que surgiu a ideia de você começar a trabalhar com o Google, cara? Eu sei que você foi, no Espírito Santo, um dos precursores do antigo Google AdWords, né? Isso. Uma plataforma sensacional. Hoje se transformou no Google Ads. Isso. Plataforma de atração aí de potenciais e novos clientes. Mas conta um pouquinho pra gente aí. Como é que foi? Como é que começou essa sua ideia relacionada a Google, cara? Cara, eu venho da escola da lista telefônica, né? Eu participei como gerente de marketing de uma grande empresa aqui no Espírito Santo, a NetSimples. Desenvolvia um trabalho lá de gerenciamento de equipe de vendas e fazia basicamente, né, tudo relacionado à parte administrativa, de marketing, vendas. A empresa começou basicamente em 2003, 2004, muito focada ainda no produto... 20 anos já, né? 20 anos. Muito focada no produto lista telefônica, né? Eu era vendedor da Sadia, eu era acostumado a vender mortadela, salsicha, presunto, e eu fui convidado a participar desse projeto. E, cara, foi uma escola fascinante, não foi fácil aprender, mas era uma metodologia de vendas completamente diferente daquilo que eu conhecia, né? Você vender um produto da Sadia é relativamente simples. A marca, né? A marca já ela se vende. Sim. Agora, você vender um produto para quem ninguém conhece é um desafio. Sim, naquela época já existiam listas telefônicas, né? Então, esse é o grande porém. Nós entramos no mercado que era dominado por duas grandes empresas, que era a Telelista e a Editel, já conhecida por todo mundo, né?
E os sócios da empresa entraram no mercado com um certo capital, me contrataram para tocar a equipe, né? Porque eu tinha pensamentos muito expansionistas, né? Muito voltado a empreendedor mesmo. E apostava, falei, cara, esse moleque vai dar certo. Então, eu gerenciava uma equipe de mais ou menos de 10 a 15 vendedores. E o nosso trabalho era convencer aquelas pessoas que a nossa empresa ia entregar mais do que aquelas 2 marcas que eles já conheciam. E como que a gente fazia aquilo? Cara, é uma pergunta que até hoje eu me faço. Na realidade, era um relacionamento muito mais próximo. Era realmente uma venda consultiva. Ok, né? Maravilhoso. Então, você sentar na frente do cliente e ouvir realmente o que ele tem para te dizer. Então, mesma história. Você vender Sadia é fácil. Você vender telelistas e Editel é fácil. Então, era uma venda praticamente tirar pedido, que a gente chamava. No meu caso, aquele produto que eu tinha, não tinha como tirar pedido dele. Então, a venda consultiva, você sentava, você ouvia o cliente te contava as dores dele, né? Você entregava algumas dentro da sua experiência, algumas coisas que poderiam ser melhoradas dentro da empresa dele. Então, aquilo se tornava uma venda e uma consultoria ao mesmo tempo. E no final, ele assinava um contrato contigo. E, cara, e foi isso com um cliente, com outro, até que chegou um momento que a empresa chegou a ter 600 clientes. 600 carros? 600 clientes. Rapaz, eu tinha mais ou menos uma ideia de número, mas 600 é muita gente, muita empresa. Na lista de 2010, a gente bateu a marca de 600 clientes. Sensacional. E na lista telefônica, você vendia ali espaços publicitários, né? Dentro da lista telefônica, a gente vendia de cachorro-quente a caviar, né? A caviar. O que é o cachorro-quente? É um anúncio pequenininho, que o cara aparecia só em negrito, e o caviar, na realidade, era um anúncio de uma página, meia página. Sim. Então, você conseguia atender tudo quanto é tipo de cliente. Maravilhoso. Muito bem. Famosas páginas amarelas? As páginas amarelas. Sim. Então, eu participava da distribuição da lista também. Cara, foi uma escola, assim, sofri pra caramba, né? Aprendi muito. E aí veio o grande pulo do gato. A partir de 2010, 2009, 2010... eu senti que o produto lista telefônica ele ia começar a entrar em desuso. Por que eu percebi isso? Diferente dos presidentes da Telelista Editel que não participavam da entrega da lista telefônica para dia a com os dia clientes, ali, né? E eu fazia questão de participar de uma equipe de entrega, né? Tá lá junto com os caras, entregando a lista, vendo a reação dos clientes ao receber. As listas eram entregues de maneira gratuita, né, para os clientes. E eu participava desse processo, eu comecei a ver os clientes uma certa... Eles entregavam, mais uma lista, mas esse negócio daqui a pouco não vai mais funcionar, já tem internet aí. Já estavam começando a calçar as portas com lista telefônica, né? Botar assim? Um pezinho de porta. Exatamente. Começou a servir de suporte, de monitor, né? Exatamente. Cara, isso me deixava muito bravo, né? Chegar lá, ver um suporte de monitor e sacanagem. Cara, a gente trabalhou para desenvolver essa lista, entreguei, suei e tal. Tudo bem. E aí, observando isso no mercado, eu saquei antes da concorrência que o produto lista telefônica ia acabar. E aí, eu consegui um patrocínio para fazer um curso na escola do Google, em São Paulo, a GoBack. Foi em 2012, eu acredito. Sim. Que era a época que o Google AdWords estava entrando no Brasil ainda. Sim. Já era uma realidade nos Estados Unidos há mais ou menos uns 3, 4 anos. O Google AdWords estava entrando no Brasil ainda. Foi um curso caríssimo, caríssimo. Banquei boa parte do meu dinheiro, que a empresa não, do meu bolso, que a empresa não tinha todo o dinheiro para pagar. E fui lá e fiz, né? E quando eu contei para o professor a ideia que eu tive, né, de tipo, eu levei a lista telefônica, mostrei para ele. Eu quero ser seu sócio. Falei, professor, a minha ideia é pegar todos esses clientes aqui, que tem nessa página aqui, pegar esse produto e transferir tudo para as páginas do Google. E aí ele me falou o seguinte... O que ele falou? Você tem uma Ferrari e tá andando de Chevette.
Eu imagino Ele falou o brilho no olhar do cara. Cara, eu hora, nunca esqueci. Cara, Você tem uma Ferrari e tá andando de Chevette. Sim. Vamos voar com isso aí. E aí eu desenvolvi essa metodologia e apliquei, né, na empresa logo no ano subsequente. E começamos a vender produtos da lista e produtos no Google. Ok. Você atuou em conjunto por um tempo. Isso, por um tempo. A lista e o Google eles ficaram funcionando durante 2 anos ainda. Qual foi a estratégia que você adotou ali? Porque você trouxe um produto novo, Sim. não é? E para o cliente migrar de um para outro, tipo, trocar um por outro é complicado. De repente você precisa realmente... Você fez uma estratégia muito acertada de trabalhar os dois simultâneo, paralelamente, e migrando aos pouquinhos. Isso. De repente uma experimentação. Exatamente. Como é que você atuou nessa época? A gente fez contratos de experimentação, como você falou mesmo, né? A gente não cobrava pela programação do produto. E então ele fazia um contrato de lista, ele automaticamente ele ganhava uma programação no Google, né? Porque a gente cobra pela programação. Sim. Ele ganhava uma programação no Google e caso ele quisesse fazer alguns investimentos mensais no Google, ele faria de uma forma que a empresa, de certa maneira, subsidiava, porque a empresa não tinha lucro nenhum com isso. O negócio da empresa era lista telefônica ainda, mas a empresa subsidiava sem lucro nenhum para o cara começar a aparecer entre os 4 primeiros. Perfeito. E os clientes começaram a experimentar isso. A gente já tinha alguns clientes falando, cara, como é que faz para aparecer no Google? Eu queria aparecer no Google. Parecia uma coisa muito distante para as pessoas aparecer no Google. Ter um site naquela época já era um tanto distante, né? Aparecer no Google era mais distante ainda. Sim. E aí eu fui me aperfeiçoando na programação. A programação do Google, você sabe, é uma programação hiper extensa. Sim. É muito grande, né? Complexa. Então, eu não vou dizer que aquele curso que eu fiz eu consegui aprender tudo, claro que não. A gente foi aprendendo ao longo desses anos. Na prática mesmo ali, entre erro e acerto. Então, se a gente for contabilizar a prática que eu tenho hoje no Ads, a gente pode contabilizar aí, sei lá, uns 15 anos mais ou menos. 15 anos. De campo de guerra, na guerra mesmo ali, aprendendo. E me fala uma coisa, Carlos, até um ponto interessante ali. Eu acho que um grande desafio hoje, você vai continuar a sua história, um grande desafio hoje é metrificar a origem das conversões, né? Imagino que nessa época também, claro, se hoje ainda tem naquela época, esse desafio também era gigantesco. Como é que era ali na hora? Porque você começou a gerar mais valor para o Google, né? Sim. As pessoas começaram a ver que, opa, peraí, o Google tá me trazendo um retorno aqui. Conta um pouquinho pra gente, assim, esse desafio que você teve para as pessoas metrificarem. Como é que eu sei que é da Telelista? Como é que eu sei que é pro Google? Que esse é um desafio real hoje também das empresas, né? Poxa, metrificar de onde tá vindo as conversões. Tá chegando a galera aqui pelo WhatsApp, mas, cara, eu não tô sabendo de onde você veio no meu site. Como é que foi? Como é que você enfrentou ali? Como é que você... se achou no meio desse desafio? Cara, é isso, ó. Vou te contar uma coisa que acho que eu não deveria, mas eu vou te contar. Tá bom. Obrigado, meu amigo. Tamo junto, hein? Só pra nós dois aqui. Quando a gente vendia Telelista, quando a gente vendia o produto lista telefônica, Net Simples, junto com a Editel e a Telelistas, a gente não tinha muita confiança em relação ao retorno do nosso produto. Porque a gente não tinha um faturamento grande o suficiente para bater na quantidade de listas que a Telelista e a Editel entregavam. A gente fazia uma entrega muito mais qualificada, muito mais selecionável. A gente estudava os bairros, as empresas, a gente não entregava para casas, a gente entregava só para empresas. Mas a gente não conseguia ter o raio de ação que a Telelista e a Editel tinha. Então, todo ano, quando a gente ia renovar os anúncios, a gente sempre tinha um pezinho atrás e eu falava com a equipe de vendas, cara, nossa venda tem que ser uma venda diferente. Nossa venda tem que ser uma venda qualificada para o cliente gostar da gente e renovar com a gente. Quando a gente teve o advento do Google Ads, ali eu comecei a bater o pé e falar, cara, isso aqui dá retorno. Isso aqui dá retorno. E o que a gente começou a falar para os clientes? Eu quero que você separe um telefone especial para o anúncio do Google. Sensacional. Porque naquela época não tinha o WhatsApp.
O WhatsApp foi o grande divisor de águas para a gente. Né? Sim. Quando surgiu o WhatsApp, a gente estudou a metrificação. Uhum. E hoje, qualquer reunião que a gente vai fazer, a gente fala sobre cliques, fala sobre impressões e fala sobre conversões. Uhum. Antigamente, a gente não tinha essas conversões de maneira muito expostas. O que era a conversão para a gente naquele tempo? Telefone, que é uma coisa que ninguém usa mais. Né? Ok, sim. Mas naquela época, há 10 anos atrás, um pouco mais do que as pessoas usavam telefone. Sim. As pessoas... Hoje em dia, meu amigo, você liga pra pessoa, a pessoa nem atende, ela te retorna pelo WhatsApp. Exatamente. Me manda mensagem por aqui. As pessoas naquela época, a lista telefônica era isso. Era você ver o telefone, você pegar o seu telefone e ligar. Sim. Então... Telefone era um bem, né? Telefone era um bem. Exatamente. Então, na época era até cobrado por linhas, lembra, né? Sim. Então, a gente começou a traçar uma estratégia junto com os nossos clientes, fala assim, cara, esse produto dá tanto retorno que eu vou querer que você faça o seguinte, você separa uma linha telefônica específica para isso, nós vamos colocar essa linha específica no anúncio do Google Ads. Sensacional. E você vai ver esse telefone começar a tocar. Aí o telefone começou a tocar mais que o outro. Pronto. Esse foi o ponto da virada, né? Exatamente. Ganhou o cliente. E aí a coisa começou aí, depois de... Em 2014, eu acho que foi a última lista que a empresa produziu. Uhum. E daí em diante foi só Google. Perfeito, maravilhoso. E aí você tá até hoje. Aí em 2019... Uhum. Eu saí da empresa, né? Okay. Você era gerente de marketing. Isso. Eu saí, eu pedi conta da empresa e continuei tocando os meus negócios. Sim. Né? Você é um grande exemplo para mim, Carlos, de organização, sabe? De fazer mais com menos. Uhum. Dar muito mais resultado, atender muito mais clientes com menos recursos. Sim. Naquela época, eu me recordo muito bem, você como gerente de marketing da empresa, você fazia a gestão, na época da empresa que você era gerente, você tinha mais de 300 clientes? Você tinha mais ou menos quantos clientes ali nessa época? A gente chegou até 600, Você chegou até 600 na época. Então, nossa, você fazia a gestão do Google de todo mundo, sozinho, né? Claro que você tinha uma vasta equipe de vendedores que você atuava junto com eles. Eu lembro, você ia fazer reunião com eles, você sempre teve essa questão de estar junto, de estar no front, de que você aprendeu ali, de estar no dia a dia, de conversar com o cliente, para você manter essa sensibilidade, esse entendimento, ouvir, trocar ideia, e você mantém isso até hoje? Sim, com certeza. E você também tinha uma equipe ali de apoio, porque você também tinha uma estratégia muito, muito legal, que você vendia o serviço com valor agregado. Um combo, né? Com site, exatamente. Isso. Tudo que o cliente precisava. Exatamente. Você vai contratar aqui o meu serviço de Google Ads, né? AdWords na época, Google Ads, mas para isso aqui acontecer, você precisa de um site que vai estar hospedado em algum lugar. E se o cliente não tem, poderia ser um ponto de fricção, algum ponto de dificuldade. Pô, vou ter que fazer site, vou ter que contratar site. Isso poderia ser algo que impedisse a venda, né? E aí você oferecia, né? Você colocava isso no combo. Não, você vai ter o site, você vai ter hospedagem. Enquanto você estiver com a gente aqui, você vai ter isso disponível. E aí tinha um fator também de manter o cliente ali com você, de retenção do cliente. Exato. Aí você baixava a sua taxa de churn, né? De desistência, porque o cliente, quando ele desistia com você, eventualmente desistia, eu lembro que a sua taxa de churn era muito baixa. Ele perdia muita coisa. Ele perdia a presença dele na internet, cara, completa. Ele não ficava com o site no ar e tal. Não, ele simplesmente deixava de existir na internet. Sensacional. Então, você tinha ali o pessoal que trabalha com produção de site, né? Na realidade, assim, como a gente está falando sobre marketing, né? Sim. Como que você vai gerar mais vendas para o cliente? Eu trago comigo já desde sempre, desde aquela época, que na realidade, para você vender para o cliente, para você vender de uma forma mais fácil, é você descobrir antes da venda o que o cliente realmente precisa. Ok. Sem você montar castelos. Isso. Né? Maravilhoso. Eu adotei essa sua visão em relação a castelo. Castelo. Mídia social, um monte de gente monta um monte de castelo e não funciona. Nós vendemos um quadrado. Um quadrado. Né? É fácil entender. Nós vendemos um quadrado. Olha, meu produto se aplica aqui, ó, dentro desse quadrado. Isso serve para você? Porra, é exatamente isso que eu preciso.
Então tá top. É isso aí. É isso que eu vou te entregar. Isso. Porque quando você monta castelos, o cliente não sabe onde Se que é o perde. limite. É. Ele não sabe onde que é o limite, ele não sabe onde que vai chegar. E se você for querendo entregar mais, fazendo o cliente sonhar com aquilo tudo, primeiro você vai acabar tendo que cobrar cada vez mais por Sim. aquilo e vai chegar uma hora que o cliente não vai te acompanhar no seu sonho e não vai conseguir te pagar. Exato. E Exato. outra, quando você facilita a questão do entendimento sobre o que você está vendendo, você facilita a venda. Exato. Porque, por exemplo, dentro da jornada de compra do cliente, ele começou a pesquisar serviços relacionados à internet. Ele entendeu que ele precisa estar presente na internet. Precisa de um site, precisa de mídia social, precisa fazer Google. Não adianta ter site se não fizer Google, não vai ninguém para o site. Sim, O claro. site não vai ficar lá de enfeite, não vai servir para nada. Né? Aí ele começa a fazer pesquisa, começa a ver vídeo no YouTube, começa a ver lá, conversa com um aqui, a cabeça do cara vai enchendo. Né? E aí daqui a pouco ele fala, cara, eu não sei por onde eu começo. Se você chega com uma questão simples, olha, é isso aqui que você precisa ter para atrair clientes, para trazer clientes para perto de você. Isso. Eu atuo nisso aqui e vou te auxiliar em tudo isso aqui. Pronto, cara, ficou fácil o entendimento. Exato. Você está ensinando o cliente a comprar de você, cara. Exatamente. Isso é sensacional. E o mais importante, o cliente ele tem que ter confiança no que você está falando. Ele tem que olhar para você e falar, cara, esse cara está falando a verdade. É isso aí. Esse cara está a fim de me ajudar. Porque do mesmo jeito que existem pessoas afim, disponíveis no mercado, como eu e você, a gente se preocupa com o cliente. Né? Totalmente. A gente se preocupa se aquela campanha que a gente está fazendo, se ela está rolando. Sim. Se ela está dando resultado para o cliente. Sim. Mas a maioria dos profissionais, eles não... Desculpa, cara, eles não estão preocupados. Eles estão preocupados em vender, de pegar o dinheiro e... Número, quantidade, O que nada de acontece? entrega. Quando nós vamos atender um cliente hoje que, por exemplo, já passou por várias experiências de outras agências, tudo, muitas vezes o cara está muito ferido. Sim. Então, quando a gente senta e fala um monte de verdades para os clientes que, de repente, ele nunca ouviu, ele acaba se perguntando um monte de coisa. Fala, cara, será que esse cara está falando é verdade mesmo? Será que esse cara está aqui para me ajudar? Será que esse cara está aqui para não roubar meu dinheiro? Como é que funciona? Será que é mais um? Será que é mais um? Então, o mercado ele tá cheio de gente boa e cheio de gente ruim. Sim. Né? Então, o primeiro passo para uma venda concreta, né? O cliente confiar em você que você realmente está falando a verdade. Algumas vezes, para isso, você precisa confrontar algumas ideias que já estão estabelecidas na cabeça dele, não é? Sim. Como a gente estava falando aqui antes de começar o nosso episódio, em alguns momentos, você precisa realmente encostar na parede e confrontar a ideia. E falar assim, não, isso aqui não é assim, é assado. Claro. E às vezes, ele pode ficar brabo na hora ali, mas depois ele vai... É aquela questão do poder da palavra. Vai entrar na cabeça dele, vai assentar e falar, pô, o cara tem razão. Como aquele que a gente estava conversando antes, Sim, né? Sim, exatamente. O cliente me perguntou, eu falei para ele o orçamento e o cliente... Tá, mas o que você acha do seu concorrente que veio aqui e me ofereceu o mesmo produto por 20% do valor que você acabou de oferecer? Que eu tenho para te falar que esse cara é um irresponsável. É isso aí. Porque ele não vai conseguir te entregar de verdade aquilo que, porventura, ele prometeu. Sim. Porque não tem... Ou o cara não sabe o que ele está falando, Sim. ou ele não tem ideia do que ele está fazendo. Uma das duas. Isso. E aí, o confronto é importante para o cliente ele olhar para você e falar assim, gostei. Peitou E esse cara tá bancou. Banquei. Bancou. Porque se naquele momento o cliente falasse, o que você acha do cara que te ofereceu aqui pelo valor de 20%, 30%? Não. Eu faço por isso. Pensando aqui, eu falo com o meu sócio ali e tal, não sei o que, eu consigo diminuir e tal. Aí o cliente vai ficar, aonde que eu vou? Continuo perdido. Mais um. Continuo perdido. É exatamente. Cara, não tem jeito, tá? Guardadas as devidas proporções, eu não tô comparando, não é uma comparação de fato, mas é como a nossa mãe, né? Que fala assim, não vai fazer isso por causa disso. Você vai ficar brabo na hora, você fala, não, mas depois, com o tempo, você vai ver que foi o melhor pra você. Claro. Às vezes a gente precisa se relacionar dessa forma, né? Claro. Mas é aquela coisa, né, Carlos? A gente precisa bancar e entregar. Não, você tem que saber, você tem que ter muita confiança daquilo que você está fazendo. Exatamente. Né? E você, pela sua lista, sua gama de clientes, tem clientes que
por muitos anos com você até hoje, Cara, aí, né, tem Carlos? clientes comigo há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos? Mais de 10 anos. Cara, os clientes não ficam há mais de 10 anos com uma pessoa que não está entregando resultado, né? Cá entre nós, não é? Então, assim, você tem provas sociais de que o seu trabalho funciona, você tem autoridade pelo tempo que você trabalha, por você ser precursor no mercado. Sensacional, cara. Então, assim, não vou dizer que você vai chegar no cliente e vai tirar o pedido. Você ainda precisa, né, sentar, conversar, explicar, mostrar. Isso nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Mas você tem ali elementos que vão realmente corroborar e facilitar a sua venda. Uma coisa que facilita muito é você ter um background de mercado. Exato. Né? Então, hoje, praticamente todos os segmentos que eu sento para conversar com o cliente, tipo, o cara está vendendo cortina, o cara está vendendo persiana. Eu sei exatamente quanto custa, qual é o custo para o clique certo para ele aparecer no posicionamento premium. Eu sei o quanto que ele vai gastar por semana, eu sei quanto que ele vai gastar por mês. Praticamente todos os segmentos, porque uma das coisas boas de você ter vivenciado isso tudo é você ter experiência em praticamente tudo. Perfeito. Então você sabe que tem segmentos que são caríssimos, né, o custo para o clique. Sim. Né? Talvez você nem entre, talvez você não trabalhe com aquele segmento, ou se você for entrar, que você deixa claro para o cliente, olha, é isso aqui. Muito claro. Para o cliente não tomar um susto, né? E tem segmentos que são baratos. Perfeito. Né? Existe uma mística aí entre no pessoal da internet, você me fala se é verdade, que a palavra desentupidor é caro pra caramba. Muito. É muito caro, muito, né? Muito caro. Só pra audiência ter uma ideia, assim, mais ou menos o valor de clique da OK ali. Não, aqui no Espírito Santo ele até que não é muito caro. Ele tá saindo, a gente tem cliques aí na faixa de R$10. R$10. Mais ou menos. Certo. Né? Em São Paulo, um clique desentupidor está girando na faixa de R$70. 70 conto, um clique. Um clique. Sim. Um clique. 70, R$50 é um clique médio, normal. Altamente potencial de conversão também, né? Também. Porque quem está procurando desentupidora tá, então, desesperado. Mas o Google sabe disso, né? Parece assim, quanto maior o valor agregado que aquela propaganda vai trazer em termos de retorno para o cliente, mais ele te cobra. Quanto mais qualificado, quanto mais... Por exemplo, eu tenho um cliente do título de escritório virtual. Ok. Cara, você sabe o que é escritório virtual? Sim. Acredito que você. Vê se eu tô certo. O endereço fiscal. Perfeito. Isso. Você paga uma mensalidade, não necessariamente você vai trabalhar num lugar ali, mas você tem uma base para sua empresa. Você sabe qual que é a conversão do cara? É quase 100%. É mesmo? Quem procura tá avançadíssimo na o jornada. clique dele aqui no Espírito Santo médio tá R$35. Uau. Né? Mas é praticamente o custo de aquisição do cara. Porque o Google sabe disso. Vai pagar 35, mas vai converter. Claro. O vale Google sabe. O clique médio é 35, mas a gente já teve cliques que cobrou 50, R$60. Ainda assim? Aqui no Espírito Santo. Porque o Google sabe que o cara que vai procurar escritório virtual ou endereço fiscal, primeiro que a concorrência é muito baixa. Sim. Segundo, que ele sabe assim, se o cara está procurando endereço fiscal, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Perfeito. Ele sabe muito. Né? O cara que procura desentupidor, o cara diz que bateria. Diz que bateria é outro case, assim. Sim. Fascinante. Eu tenho um cliente que investe R$4.000 por semana. Uau, Carlos, R$4.000 por semana? R$4.000 por semana. Eu tô falando de 16K mês? Isso. Só que ele vende 15 pau de bateria por semana. Uau. Ele investe dá ROI, dá retorno. Um pouco, né? Dá ROI. Um pouco. E ele não está um pouco preocupado. Só que ele tem uma questão. Ele investe e ele quer ser o primeiro lugar em qualquer pesquisa quando a pessoa digitar disque bateria. Ele não está preocupado quanto que ele vai pagar o clique. Entendi. O clique dele está R$30. 30 conto. 30 conto. Só que ele já tem uma conta na cabeça dele. Sim. Se eu investir 4, eu vou vender 15. Entendi. Se eu investir 3, eu vendo 10. Né? Nossa, isso é maravilhoso quando chega nesse ponto, cara. Aí, quando é quase uma maquininha. Eu sei que eu vou botar X e vai sair X aqui. Exatamente. Eu sei. Previsibilidade. Só que é um cara, veja bem, né? O que a gente vai passando no mercado, né? É um cara com um grau de instrução muito baixo. Uma escolaridade, com certeza, não chegou nem ao 2º grau. Um cara genial, muito esperto, muito gente boa. E ele chegou nessa conta, claro... eu levando ele a chegar nessa conta, o entendimento dele foi muito rápido. Se você vender isso, você vai vender... Começamos com um investimento de R$500 por semana para a gente chegar nessa conta de 4 mil. Se você vender 500, você vai vender tanto. Faz o teste aí.
pá, deu. Pimba. Pô, vamos fazer 1.000? Vamos fazer 2.000? Até que a gente chegou nos 4. E continua. O entendimento dele, o grau de confiança que ele teve em mim foi muito grande. E a conta foi acontecendo e por ele tudo bem. É isso. Então, essa conta, para ele bateu na cabeça e está fechada. Para pessoas que têm uma escolaridade maior, têm um grau de entendimento, que fuça YouTube, procura um monte de coisa e tal, muitas vezes é muito mais difícil você passar essa informação para uma pessoa muito letrada, muito estudada, do que uma pessoa que não tem informação e está disposto a aprender. Isso, porque a pessoa vai te questionar, mas por quê, aqui, ali, aí acaba complicando. Exatamente, sim. Mas com o tempo, graças a Deus, hoje eu gerencio na faixa de 90 contas de Google, mais ou menos, né? Sensacional. Sozinho. Isso é um detalhe importante. E você dá suporte a cada cliente individual. Eu fiz um curso em Vitória no ano passado, o retrasado do Google, né? Eles selecionaram algumas pessoas e eu fui convidado e fiz esse curso num hotel lá em Vitória. E aí o professor foi passando, né? Foi perguntando para as pessoas que estavam com uma agência em funcionamento, tal, não sei o quê. Fulano, você tá agência tal, não sei o quê. Quantos clientes você tem? Tem 6. Qual que é o ramo? Tal, não sei o quê. Outro, 15. E foi passando, aluno para aluno, para conhecer, né, os alunos. Aí ele veio andando assim e passou por mim. E você, tinha um nome aqui, né? Você, Carlos, você tem uma agência que trabalha com Google? Já está funcionando? Sim. Sim. Quantos clientes você tem? 90. A galera quase caiu da cadeira. Aí os caras olharam, como? Esse cara tá contando mim, esse cara é um louco. Aí ele olhou, ele abaixou para mim e falou assim, cara, você dorme? Então suas campanhas estão muito bem, cara. Organização, meu amigo. Organização sensacional. E é urgência, tá? Não é agência, não tem 10 analistas ali fazendo campanha pra você, não. Você manda sozinho. Sou eu, mas eu achei muito engraçado ele perguntando. Ele veio baixinho e falou, você dorme? Então, suas campanhas estão redondinhas. Sensacional. Ô, Carlos, já que a gente entrou nessa... Você contou um pouquinho dessa história, a gente entrou aí no Papo Google. Vamos desvendar um pouquinho algumas questões do Google, algumas questões ali que funcionários também, mas principalmente donos de negócio, empresário, têm dúvidas, né? E às vezes essas dúvidas geram receio de contratar, às vezes geram expectativa demais e achar que o Google vai ser a solução de todos os problemas dele, né? Porque dentro de uma empresa você tem vários departamentos. Você tem ali marketing, que não é só comunicação, marketing abrange um todo, você tem vendas, você tem processos, você tem pessoas, você tem finanças, tem uma série de coisas. E a empresa é como um organismo vivo que tudo precisa funcionar muito bem. Claro, né? E aí o Google entra contribuindo com uma importante parte disso. Né? Então, assim, a gente precisa realmente trabalhar com o gerenciamento de expectativa das pessoas para que elas saibam exatamente o que elas vão receber. Vão receber muito do Google? Vão receber muito, mas precisam saber exatamente o quê. Claro. Grande dúvida que os empresários têm é o seguinte, o Google, ele é capaz de substituir uma equipe de venda? Ou seja, eu posso demitir todo mundo, eu tenho 6 vendedores, posso demitir todo mundo e ficar apenas com o Google? Ele vai resolver um problema? Não. É assim, ó. É como você fez a introdução muito bem. Respondendo parte do seu negócio. Você não vai demitir toda a sua equipe. De 6, talvez você demita 4 e fique com 2. Porque o Google ele vai fazer boa parte desse trabalho. Só que você precisa do potencial humano ainda para continuar fazendo o negócio acontecer. Então talvez você demita, sei lá, de 6, você fique com 3. Porque a venda desses 3 vai ser uma venda de muito mais qualidade. E se eu demitir a equipe inteira, o Google vai resolver o meu problema? Óbvio que não. O Google, ele é como se fosse o jogador de meio de campo de um time de futebol. Ele rola a bola para o atacante chutar para o gol. Ele não faz o gol sozinho. Perfeito. A não ser que você tenha um e-commerce, que é a maioria... A minoria das empresas tem o potencial de ter um e-commerce totalmente automatizado. E quando a gente está falando de e-commerce, cara, para um e-commerce funcionar, tem que ter muito investimento. Né? Para as vendas acontecerem sozinhas e tal. Então,
Quantos por cento das empresas que hoje têm esse potencial para isso? Sei lá, 1%. E as outras 99%? As outras 99%, que é o que a gente trabalha, precisam do potencial humano para fazer a bola rolar, para fazer a coisa acontecer. Então, voltando, o Google ele vai te trazer um cliente de qualidade. Por que ele vai te trazer o cliente de qualidade? Porque a busca no Google é uma busca por necessidade. Eu e você, a gente só entra naquele site branco do Google, feio pra caramba. Sem graça. Sem graça. Quando? Você tá precisando de alguma coisa, Tá precisando de alguma coisa. Lógico, exato. Não vou entrar de bobeira lá, não. Ninguém vai entrar. Entendeu? Tem muitos outros sites interessantes pro cara ver. Só que você só entra no Google quando você de fato está procurando alguma coisa. Então, a busca no Google é a busca pela necessidade. Eu estou precisando de alguma coisa. Isso já te traz um cliente de muita qualidade, né? Por que não todos os clientes que clicam no meu site necessariamente entram em contato comigo? Porque existe uma coisa chamada concorrência. Então, da mesma maneira que o cliente que eu gerencio está lá no Google, existem outras empresas sendo gerenciadas por outros gestores que estão lá disputando o mesmo espaço, né? Então, se você tem lá, por exemplo, 100 cliques e você teve 10 conversões, 100 cliques e teve 20 chamadas, né? Você não teve 100 cliques e 100 conversões, por quê? Porque o cliente, a gente tem que respeitar um negócio chamado jornada do consumidor, né? Sim. Ele vai lá, vai olhar o seu site, descobrir o seu produto no Google, olhou, analisou, legal. Agora deixa eu ver o concorrente dele como é que é. É mais barato? O produto é melhor? Tem mais qualidade? Se ele achar que o seu é melhor, ele vai voltar em você e vai conversar contigo, né? Justamente porque ele está no período de busca que ele está buscando e comparando. Exato. Né? Se eu estou buscando, eu quero encontrar uma melhor solução para mim. Agora, voltando para a nossa realidade, que nós não temos e-commerce totalmente automatizados, e voltando para a sua pergunta, é aquilo, né? Então, voltando para o Google, que é o meio de campo, que rola a bola para o atacante fazer o gol. E se não tiver atacante, como é que faz? Pois é. Não tem gol. Não tem gol. Né? Então, é que eu falo para os clientes de uma maneira mais fácil ainda. Cara, eu jogo peixe no seu aquário. Quem tem que pescar o peixe vai ser você. Vai ser o pessoal da finalização do seu negócio. Sim. Então, é assim... O Google ele vai acabar com a sua equipe de vendas? Não, mas ele pode fazer ele pode enxugar a quantidade de funcionários que você tem de uma maneira assim genial. Perfeito. Que você vai economizar muito, você vai trabalhar com os profissionais mais qualificados que vão te dar menos dor de cabeça e uma coisa ajudando a outra. Entendeu? Então é assim que funciona. Não adianta você ter um gestor de tráfego, não adianta você ter uma campanha online, né, que vai trazer retorno para você e você não tem ninguém para atender. Perfeito. Então não funciona. O Google resolve boa parte dos problemas, mas a outra parte do problema depende do dono da empresa ajudar ele a ser resolvido. É importante ter essa consciência de que chegou o lead aqui, que é um lead que está... Lead, né? Que é uma oportunidade de negócio. Sim. Ele está no estágio avançado da jornada de compra, ou seja, ele procurou... Gostou de você, está entrando em contato com você agora. Beleza, bateu aqui. Eu preciso de ter um processo de venda muito bem definido. Claro. De como eu vou receber, como é que eu vou qualificar essa pessoa. Porque mesmo ela estando mais avançada, ela pode talvez não ter a qualidade necessária para comprar aquele seu produto ou serviço. Você tem que ter ali, né, o rebolado para poder conduzir essa pessoa. Poxa, beleza, ela não está apta para consumir esse produto aqui, mas eu tenho esse outro aqui. Exatamente. Né? É realmente sensacional. E a equipe de vendas, né, Carlos? Eu penso assim, a gente está falando aqui de uma equipe de vendas receptiva, né, que chega aí de Google, de redes sociais, enfim, de outros meios, receptiva, e ela precisa entender de onde essa pessoa está vindo, esse é um ponto importante também, né? Essa equipe de vendas precisa estar ligada, tipo, cara, do Google, essa pessoa, esse lead vem de um jeito, da mídia social ela vem de outro. Sim. A mídia social, ela está menos preparada, porque ela não está na mesma faixa da jornada de compra como o Google, por exemplo. E essa equipe de vendas também pode atuar em outra frente, como venda proativa, por exemplo, tem os SDRs, né, que fazem cold call, enfim. Sim. Então, eu concordo com você, eu acredito também que... E a venda proativa de uma equipe de vendas
ele é um segmento de mercado que está cada vez mais difícil de você encontrar profissionais. Difícil. Cada Verdade. vez mais difícil você chamar um cara, você chamar o vendedor e falar, cara, você vai ser meu vendedor, que você vai sair, você proativo, você vai bater de porta a porta, oferecer o meu produto. Cara, Ou você é aquele inside sales que vai ligar para 200 empresas no dia. difícil. Rola, mas é difícil a pessoa ter esse comprometimento, cara, essa garra, essa resiliência. Demais. Complicado, é pesado. Mas sabe por quê, cara? A gente tá num cenário que a internet tem mudado muitas coisas, né? A internet, ela é um meio, é um paraíso onde as pessoas hoje, qualquer pessoa pode ganhar dinheiro com a internet. Sim. Você pode ser um afiliado da Shopee e você não fazer absolutamente nada na vida e ficar pesquisando produtos na Shopee e falar, cara, eu gostei disso, disso e disso. Você faz um videozinho mostrando um negócio para guardar sapato, outro negócio que vai regar a sua planta automaticamente. Sim. Se você gostou, o link está aqui. O cara vai lá na Shopee comprar e você vai ser remunerado só porque você fez aquele vídeo. É isso aí. Então, assim, as coisas, né? O mundo evoluindo, as pessoas percebendo isso, as pessoas já não têm mais vontade de pegar aquele trabalho na ativa e fazer como há 10, 20 anos atrás, como as pessoas falam, cara, eu preciso ser vendedor, como eu fui, eu preciso estar na rua batendo no porta de padaria e padaria, supermercado, cliente por cliente, para vender meu produto. O cara para e pensa antes e fala assim, cara, eu vou ganhar quanto nisso aqui? Ah, eu vou ganhar 3 mil reais. Peraí, mas se eu fizer isso aqui na internet, ficar em casa sozinho, eu vou ganhar a mesma coisa ou mais. Não vai. Sensacional. Então está havendo uma restrição no mercado muito grande de profissionais, principalmente de vendas. Sim. Né? Então, é isso. É exatamente aí que eu e você trabalhamos. Exato. A gente entra e fala, cara, você está com problema no profissional de vendas? Então, peraí que eu vou entregar um robô que vai te ajudar. Sim. Né? E uma coisa que facilita muito a nossa vida, a minha e a sua, é a empresa ter muito claro. Às vezes é difícil, às vezes a empresa já tem, às vezes a empresa ainda não tem, está em desenvolvimento, precisa da nossa ajuda, que é o que Aaron Ross fala lá no livro Receita Previsível, que é o PIC, perfil ideal de cliente. Quem você quer atender, cara? Quem é o avatar que você quer atender? Às vezes não está claro para a empresa. Porque é importante para a gente entender, claro, quem é essa pessoa, as características dela. Com base nisso aí, nós vamos fazer algumas pesquisas vamos saber qual a palavra-chave que está sendo mais buscada, qual o comportamento dessa pessoa. Então, assim, acho que, de maneira geral, falta para as empresas ter muito claro qual tipo de cliente que ela quer atender. Né? Isso vai auxiliar o nosso trabalho, vai auxiliar a equipe comercial e todo o fluxo dela. Né? Em relação a isso, por exemplo, eu acho que o anúncio nas mídias sociais, eles levam uma relativa vantagem em relação ao Google. Eu já tive várias experiências em campanhas de Google delimitando o público-alvo e sem delimitar público-alvo. Delimitar, no caso, cidades, bairros. Aquela segmentação. Uma segmentação melhor. Então, o que eu entendo em relação à segmentação de público-alvo no Google? Para você navegar no Instagram e no Facebook, necessariamente você tem que estar logado, né, na sua conta. Então, quando você está logado, o Google, o Facebook, o Meta, conhece você. Ele sabe quais são os seus gostos, sabe mais ou menos o quanto que você ganha, sabe tudo o que você faz, o que você pesquisa, tudo. Para você pesquisar no site google.com.br, necessariamente você não precisa estar logado. Necessariamente você não precisa estar ligado no seu Gmail, na sua conta, na sua conta master do Google, né? Então é o seguinte, quando você determina o público-alvo, isso é uma coisa que acho que pouca gente revela, tá? Muito bom. Nos cursos, assim, o cara vai falar para você que... Atenção, empresários, né? Atenção. No curso, o cara vai te explicar tudo direitinho, programar as palavras-chave. Vamos programar público-alvo. Eu quero masculino, feminino, isso aí, tudo idade. Que é o normal, tá? Só que a diferença de desempenho no Google, quando você programa o público-alvo numa campanha de Google,
é muito brutal em relação a uma campanha quando você não programa público-alvo. Quando você deixa para o machine learning, né? Para a máquina aprender. Para entender inteligência artificial, entender onde que ela tem que entregar. Ok. Por quê? Se você não está logado no Google e eu determino que aquela campanha tem que ser entregue só para mulheres de 35 a 55 anos. E aquela mulher que for fazer a pesquisa, ela não tiver logado, mas ela está pesquisando alguma coisa que teoricamente teria que entregar o resultado da minha campanha para ela, se ela não tiver logada, o resultado não é entregue para ela. Ela entra como desconhecido. Nossa. Entendeu? Então você quando... Diferente da mídia social, do Meta, por exemplo, quando você vai anunciar no Google, se você coloca bem ali a segmentação, você pode, provavelmente não, você com certeza está podando o algoritmo do próprio Google. Exatamente. E como é que você define público-alvo no Google? Aí, se você quiser definir um público-alvo no Google, você vai trabalhar com uma coisa que funciona muito bem no Google, que se chama raio de ação. Raio de ação. Isso. Então, eu quero trabalhar com pessoas que trabalham, que moram na Praia do Canto, em Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia da Costa, Itaparica. Então, você pega pontos pré-determinados de cada local e você vai fazer um raio de ação em cima de cada um deles. Perfeito. Sem definir por idade ou por sexo. Porque aí, se você definir por idade e por sexo, se aquela pessoa não tiver logada, a publicidade não é entrega para ela. Sim. Então, infelizmente, esse é um ponto negativo em relação à campanha do Google, que assim, quase ninguém fala, que eu descobri através de muitas campanhas que eu fiz, de clientes reclamando, falando, mas você devia estar entregando, por que não entrega? E aí depois eu fui descobrir, fiz o teste sem a programação do público-alvo, simplesmente programando os locais que eu queria que fosse entregue, e o resultado veio, mais de 50% superior. Sim. Né? Mas é tempo de tela para você descobrir isso. Perfeito, né? Experiência. E, Carlos, a gente está falando aqui a gente citou agora machine learning, aprendizado de máquina, falamos sobre inteligência artificial, que Sim. com a vinda aí do chat GPT, enfim... facilitou a vida de muita gente, outras pessoas ficaram com medo, outras pessoas são muito resistentes, não querem nem ver chat GPT na frente. O quanto o chat GPT e outras inteligências artificiais têm colaborado com o seu trabalho? Qual é o seu sentimento em relação a isso? O chat GPT, na realidade, ele me forçou a estudar mais, né? Porque o que acontece? A campanha o Google entrou no ano passado com o Bard, né? O Bard é a inteligência artificial deles. Bard? Bard. Ok. E o ChatGPT, na realidade, ele adiantou o processo do Bard. Porque o Bard era para entrar em funcionamento mesmo em 2025. Né? Na realidade, toda a parte de evolução... Algumas pessoas viram o ChatGPT como concorrente do Google, cara. No início eu achei. Né? No início até eu achei, a equipe de vendas, a equipe das pessoas que trabalham ainda... vendendo produtos que contratam o meu serviço, ficaram apavoradas. Será que isso aí lascou? Lascou, enfim, um concorrente do Google? Eu falei, calma, não é nada disso, calma aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Mas aí, o que acontece? O ChatGPT, ele acelerou o desenvolvimento do Bard. E o que o Bard trouxe em relação à nossa política de programação? A programação do Google hoje ela tem que ser muito mais sofisticada do que era 2 anos atrás, por exemplo. O que é o nível de sofisticação? As campanhas hoje elas têm que ser todas metrificadas. Todas metrificadas. O processo de metrificação de uma campanha no Google não é uma coisa simples. Ela é uma coisa que depende da minha programação e depende da programação de um webmaster. Okay. A gente tem que trabalhar juntos. Sem uma campanha hoje, sem a metrificação que funcionava normalmente até 2 anos atrás, hoje simplesmente não funciona. Hoje entrega resultados banais, de vez em quando, posicionamento entre os 4 primeiros lugares que a gente chama de posicionamento premium, jamais, esquece. Né? Então, a vinda da inteligência artificial, ela acelerou um processo de reaprendizagem de programação que eu já imaginava que eu ia ter que fazer,
mas eu tive que acelerar esse processo. Uhum. Segundo, ela acelerou também o processo de entendimento do cenário daquela programação. Então, por exemplo, hoje mesmo eu tive reunião com uma empresa que trabalha no ramo de mudanças. Sim. E já vem uma campanha nova que já está com essa programação bem mais complexa. E é impressionante a carga de resultados que a inteligência artificial do Google está entregando em palavras que eu simplesmente não programei. Eu programei o cenário. Hoje a gente programa o cenário e a inteligência artificial entende. Uhum. Junto com isso, uma coisa muito importante que ajuda muito a inteligência artificial é a programação de palavras-chave negativas, que é um processo chato de ser feito, é um processo que você tem que verificar a campanha pelo menos nos 3 primeiros meses, nos 90 dias, verificando dia a dia quais são os termos que estão sendo consultados. E você ir eliminando na mão todos os termos. Ah, ok. Só para o empresária que está assistindo a gente nesse momento, que não faz ideia do que é palavra-chave ou palavra-chave negativa e tal. Isso. Só dá uma explicação rapidinho para a gente, Carlos. Tá. O que se trata essa questão? Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo dessa empresa de mudança que a gente está falando. Né? Se eu não negativar a palavra grátis, as pessoas vão digitar lá mudanças gratuitas. Você pode ter certeza que muita gente vai procurar pela palavra empresa de mudanças que faz mudanças grátis. Ok. Né? Essa palavra grátis tem que ser negativada. Ok. E ela tem que ser negativada a palavra grátis com e sem acento. Tem que ser negativada a palavra gratuito. Gratuito, com ou sem acento. É um nível de detalhe, né? É nível de detalhe. Mais um motivo para quem for contratado, profissional como você que vai ser contratado, precisa realmente ser de confiança, cara. Não dá para ser qualquer pessoa. Precisa. E aí é o seguinte, você tem que ter amor sobre aquilo que você está fazendo. Né? Sim. A gente estava falando sobre o gestor sofredor. Né? O que é o gestor sofredor? É o gestor que sofre quando a campanha não roda. Não estou falando rodar de aparecer no Google. Isso é fácil, relativamente fácil fazer. O gestor sofredor, o gestor que está junto com o cliente, é aquele que está além disso. É aquele que está preocupado se a campanha realmente está dando um retorno para o cliente. E mais, se não está dando retorno para o cliente, o cara perdeu o sono até descobrir uma solução. Como já aconteceu comigo várias e várias. Sim, lembro, você já me contou muito isso. Acontece comigo até hoje, né? De você ter uma campanha redonda, tecnicamente funcionando muito bem, e aquilo não está girando para o cliente. Né? Então, você tem que encontrar soluções da onde? Por exemplo, aquele cliente que nós temos em São Paulo. Né? Eu consegui encontrar uma solução de uma história que eu nunca imaginei. Mas, na realidade, foi através de pesquisas que eu falei, cara, tá ali. E aí a gente mudou o rumo do negócio para funcionar e hoje gera lead pra caramba. E você vê a importância de estar junto com o cliente de fato, de nós estarmos junto com o cliente está junto com a gente. Porque eu lembro que você me falou, poxa, tô tendo dificuldade aqui e tal, foi complicado, mas os caras te apoiaram. Os caras falaram, não, beleza, a gente confia em você, tamo junto, apoiaram e pá, acertou, cara. Exatamente. Porque isso também é uma prova de que não quer dizer que primeiro, segundo, terceiro mês a coisa não aconteceu, que não vai acontecer. Sim, né? claro. Se você tá com um profissional, como eu, empresário, contrato você, um cara que eu confio, eu tô vendo que você tá trabalhando e a coisa tá acontecendo, cara, eu vou te dar o espaço que você precisa. A gente precisa disso. Cara, é entender o seguinte, você tem clientes que vão trabalhar como esse cliente, cara, eu confio em você, você é capaz, você consegue tudo, e a gente trabalha com tranquilidade até chegar e com resolver. Aquela questão, pô, eu vou, cara, vou entregar. Como você tá me falando aí, já tá me passando um filme aqui na cabeça de clientes que os caras não têm paciência de um mês. Não tem. E, cara, eu tô trabalhando aqui para resolver, calma. A gente vai resolver. Não dá. E você respeitar todos os cenários. Sim. Né? Cara,
tudo bem, não deu, tal, tu quer partir pra outra. Como é que é? 4Q, 2N? A teoria dos 4Qs e 2Ns, né? Quer, não quer, não quer. Quer, não quer, ué. Frases que mudaram a minha vida. Teoria dos 4Qs e 2Ns. Guardei essa. Muito boa. Dá pra escrever aí? 4Qs e 2Ns? Vamos botar aqui na tela. Quer, não quer, não quer. Quer, não quer, Cara, não quer, isso ué. mudou minha vida. Na realidade, eu não me estresso mais. Pois é, rapaz. Né? Porque a gente mostra o cenário, mostra o que pode ser desenvolvido, pede para o cliente um pouco de paciência, Sim. deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Né? Ele sabe o que está fazendo. E a gente vai chegar. Perfeito. A gente vai chegar. Eu tenho a sorte e convicção também e experiência da minha chegada nos resultados em relação aos meus clientes ser muito rápida. Graças a Deus, porque a gente já tem uma experiência de mercado, então a gente consegue entregar muito rápido. Perfeito. Só que às vezes não, né? Principalmente num título que é novo para mim. Como acontece para você, como acontece para mim, a gente tem que trabalhar para fazer o negócio funcionar. Mas é mais aquilo que eu repito, né? Se a gente não tiver amor por o que a gente está fazendo, se a gente não tiver uma dedicação em relação ao trabalho... Comprometimento ali com o cliente. Comprometimento, cara, não rola. Não rola. Não rola. De fato. E me fala uma coisa, Carlos. A gente está falando aqui, você usou um exemplo alguns exemplos de alguns clientes seus, um que chamou bastante, todos chamaram atenção, mas um que chamou bastante atenção foi aquele da bateria, que investe 4 pau por semana, é dinheiro. Claro que foi uma construção até você chegar lá. A gente falou aqui de inteligência artificial, do quanto que o Google pode agregar no negócio. Agora, é caro anunciar no Google? Como é que é essa questão? Qual que é o valor que eu preciso investir lá no Google para começar a ter resultado? Existe um parâmetro? O que você pensa em relação a isso? Tá, vamos lá, vamos começar por parâmetros, né? Que acho que é um bom começo para a gente trabalhar essa sua pergunta. Tá? O Google ele tem alguns parâmetros em termos de CTR, que é o que é o CTR? A quantidade de pesquisas pela quantidade de cliques que você tem. Tem alguns parâmetros em termos de taxa de conversão que você tem em cima dos cliques. E ele tem um parâmetro muito importante em cima do seu investimento. Né? Então, o que diz uma regra básica do Google? Em cima do valor que você investe, você tem que ter, em média, de 3 a 5 vezes o valor do seu investimento. Isso é uma média. Uma média. De 3 a 5 vezes o seu valor de investimento. Eu tenho cliente que tem 10 vezes o valor do investimento? Sim, eu tenho. Um cara que investe 7 pau e o cara que retorna 70 pau para ele. Todos os meses. Mas uma métrica básica é de 3 a 5 vezes. Né? No cenário do Espírito Santo, o que é um valor médio de investimento numa campanha de Google? Né? Depende muito do cenário que você tem. Depende muito do segmento que você está atuando. O que as pessoas têm que entender que é o seguinte: a campanha de Google hoje, o investimento numa campanha de Google, ele é um investimento profissional. Né? Há muito tempo atrás, quando eu comecei, os valores dos cliques eram centavos. Era 50 centavos, 25 centavos, eu já peguei, muito barato. Né? Hoje, com a concorrência de pessoas querendo aparecer no Google, é um leilão. E os valores estão ficando cada vez mais caros. Então, quando a gente fala para o cliente quanto ele vai ter que investir, muitos tomam um choque porque achavam que era mais barato. Outros não, já estão acostumados. Então, por exemplo, você investir no Google é a mesma coisa de você fazer um plano de investir numa rádio. É a mesma coisa de você fazer um plano de investir numa televisão ou num outdoor. Né? É um custo para isso. Só que o Google ainda possibilita um investimento barato. Barato. Muito mais barato que quaisquer outras mídias que eu falei para você agora. Rádio, TV, outdoor. Muito mais. Então, por exemplo, um investimento médio para você ter uma boa campanha de Google aqui no Espírito Santo, na faixa de R$ 1.000, R$ 1.500, você consegue ter uma campanha por mês. Mensal, uma campanha bacana. Investimento em mídia, que é aquela grana que vai lá direto para o Google. Que vai direto para o Google. Né? Você tratar, eu vou pegar aqui... vou investir R$2.000 para minha empresa todos os meses para eu ter uma boa divulgação de marketing. Certo. Cara, R$2.000
você consegue fazer uma bela campanha dentro do Espírito Santo, entregando a sua marca para quem de fato está procurando. Perfeito, né? perfeito. Entregando o seu produto para quem realmente está precisando naquele momento. Sim. Né? Você não está entregando, você não está divulgando. Aí, irmão, toma aí. Aí vai aparecer tantas divulgações em tal hora, tantas divulgações em outras. Se a pessoa estiver ouvindo a rádio bem, se não tiver, passou do mesmo jeito. A gente está falando aqui de conversão de fato, de chegar no cliente, no potencial cliente, no momento que ele está procurando, te mostrar como uma solução. E aí, cara, eu vou te falar uma coisa que eu falo para muitos clientes e muitos clientes tomam um choque quando eu falo isso. É engraçado, cara. Quando o cara vem com uma história para mim, não, isso aí é muito caro, não sei o quê. E aí eu mando na lata. Falo, cara, se você não tiver disponível para investir pelo menos R$ 1.500 para a sua empresa ter uma divulgação mínima de marketing, a sua empresa não merece estar no mercado. Você tá mal, meu amigo. Pelo amor de Deus. Se você não separar pelo menos R$ 2.000 por mês para que a sua empresa seja divulgada num produto que todo mundo enxerga, que para todo você mundo vê, vender, cara, você não está preparado. Essa empresa não tem condição de sobreviver. E aí eu jogo isso na lata para o cliente. E todos os clientes tomam um choque. Todos eles ficam calados na hora que eu falo isso. Claro. De novo, é o poder da palavra. Bate e fica ali, ó. Eu não deixo o cara crescer com isso. Exato. Não deixo. Cara, se você não está preparado para gastar R$ 2.000 por mês, se você não está preparado para gastar R$ 1.000, 1.500, cara, você não vai ter investimento de marketing, não vai ter outro no mercado para você. Definitivamente, esta não é uma objeção. É uma objeção inviável para o cliente trazer, né? Claro. Ele pode falar algumas outras coisas, mas falar que é caro, não tem como. Né, exato. Então, respondendo a sua pergunta, cara, você trabalhando entre R$ 1.000 e R$ 2.000... Mínimo, né? Porque menos que isso o cara pode perder dinheiro. Claro. É mais ou menos por aí, né? É melhor nem investir. Nem investir. Melhor nem investir. É muito importante essa questão, Carlos, que você traz. Na reunião que eu tive com um cliente hoje, depois desse aí da empresa de mudança, né? Que ele me falou sobre aquele valor 25% a menos do que eu tinha proposto. Uma das coisas que eu falei para ele, cara, é melhor você nem investir. Era como você pegasse esse dinheiro e jogar pela janela. Ok, porque isso põe outra coisa, faz outra coisa, faz um investimento na empresa. Compra uma máquina de café. Compra uma máquina de café igual essa aqui do estúdio aqui, que a gente... Top. Sensacional, que máquina. Top. Um beijo, Alexandre. Que café maravilhoso. E a máquina de água? Nossa, o bebedor. Você viu? Nunca vi aquilo, gente, os equipamentos não é só isso aqui que vocês estão vendo, não. Tá? O por trás das câmeras tem alta tecnologia aqui. Um bebedouro ali sensacional, né? Top de linha, velho. Top de Eu muita nunca tecnologia. vi aqui, né? O negócio onde você mexe ali. É incrível. Mas, Carlos, fiz esse investimento aí, tá? Quero te contratar, tenho confiança em você. Entendi que eu preciso investir ali 1.500 conto, 2 pau por mês para eu aumentar minhas chances de sucesso, para eu começar a ter uns resultados ali. Beleza. Rodou a campanha nessa faixa de tempo que você propõe, de 1 mês e tal, você vai chegar para mim para me apresentar um relatório. Quais são os números que eu, empresário, preciso analisar, ver ali para ver se você está cumprindo o seu trabalho, se você está entregando o que eu te contratei para entregar? Não, essa é uma excelente pergunta, porque essa é uma parte crucial do nosso trabalho. Né? Então, quando eu apresento o relatório para o cliente, eu tento fazer o relatório da forma mais simples possível para ele entender. Né? O Google, como você sabe, ele é uma programação extremamente complexa que ele entrega muitos números. Sim. Só que tem muitos números que são difíceis até para mim. Okay. Você imagina para um cliente que nunca tinha visto aquilo antes. Então, quais são os números principais a serem apresentados? Né? Primeiro, quantidade de cliques que a campanha teve dentro daquele mês. Né? Quantidade de impressões. O que é impressões? A quantidade de buscas que teve com a impressão da marca da empresa dele entre os 4 primeiros lugares. Impressão é aparecer. Aparecer. É importante falar. Toda vez que aparece, o anúncio não é cobrado. Tá? Só é cobrado quando ele é clicado, certo, que é o custo por clique. Perfeito. Além disso, o cliente tem que saber quanto que está custando o custo por clique dele. Ou seja, quanto que custa quando cada pessoa vai lá no meu link e clica? Quanto custa? Né? É importante ele saber. Tem alguns cliques que são baratos, tem alguns cliques que são caros. Né?
Depois disso, uma parte essencial é você saber a taxa de conversão que você vai ter, que você tem em cima disso aí. Então, hoje com as métricas, como eu te falei anteriormente, o WhatsApp foi um divisor de águas para a gente. 80% das interações hoje entre cliente e empresa são feitas via WhatsApp. Esse é o que você está trazendo aqui como conversão. Isso. A pessoa clicou no link, né? Isso. No link patrocinado. Link patrocinado. Clicou lá no Google, Isso. buscou mudanças em Vila Velha, Espírito Santo. Apareceu a minha empresa. Isso. A pessoa clicou, a empresa vai ser cobrada. Sim. Né? Cobrou ali, debitou lá do valorzinho, entrou no site, o seu site bem construído, direcionado, tem um botãozinho do WhatsApp. Isso. Clicou no WhatsApp, começou uma conversa, isso é uma conversão. É uma conversão, o Google entende isso como lead. Lead, né? perfeito. E ele entende também como conversão uma chamada telefônica. Né? Por exemplo, se você clicar no seu celular e clicar no telefone, já é feita a ligação automaticamente para a empresa. Ok. Se essa ligação demorar mais de 20 segundos, é contado como uma conversão também. Antes disso, não é contabilizado. Contabiliza o tempo de ligação. Tempo de ligação. Sensacional. A partir de 20 segundos. A partir de 20 segundos. Se for 10 segundos ali, não cobra. Pode ser, de repente, um engano. Um engano. Isso não é contabilizado como lead. Justo. A partir de 20 segundos é contabilizado como... Que já é uma conversa mais longa ali. Uma conversa mais longa, o negócio entende que é uma negociação. aconteceu. Mas, assim, o que nós temos hoje? Cerca de 80% a 90% de leads, eles vêm do WhatsApp e os outros 10%, 20% vêm através de formulários, né, que muitos sites mantêm, ou ligações telefônicas. Né? Com a metrificação das conversões, você consegue entender qual que é o CPA dessa campanha. O que é o CPA? É o custo de aquisição do cliente. Ok. Então, se você tem lá uma métrica, gerou, por exemplo, 100 conversões naquele período, e você gastou, por exemplo, sei lá, 10 mil reais naquela campanha, R$1.000 naquela campanha, você faz a divisão entre o valor que você investiu pela quantidade de leads que você teve e você consegue saber quanto que me custou para esse cliente chegar até você. Perfeito. Né? Métricas do Google para isso. O Google considera um CPA interessante na faixa de 50 até R$90. Né? Por lead? Por lead. Pagar de 50 a 90 reais por lead. Isso na maioria das campanhas, dos Lembrando tipos de campanha. Que são leads que têm um potencial de qualificação muito maior do que o na mídia social, por exemplo. Sim. Que na mídia social você consegue lá um lead por 12, 10, 9, 8, mas ele não tem o nível de qualificação que o Google tem, né? Por exemplo, o Google ele julga R$50 um custo de CPA ok para uma campanha. Perfeito. Acima de R$90 ele já julga um CPA preocupante. Mas tudo depende do segmento que você está atuando. Do ticket médio ali, do valor do que você vende, né? Eu gosto de atuar com CPAs na faixa entre R$20 a R$30. Perfeito. Né? Essa é a média ali dos seus clientes. É a média dos meus bem clientes. abaixo do recomendado pelo Google, né? O que é ótimo. Bem abaixo. Mas assim, quando a gente tem na faixa de 50, 60... É tolerável, é ok. Tranquilo, e a gente vai trabalhando para ir aumentando isso. Aí é o nosso trabalho, né, de entregar o produto para um público mais qualificado e a gente ter custos de CPAs cada vez menores. Ok. Né? Então, essas são as métricas importantes. Além disso, a gente consegue discutir o desempenho por palavra-chave. Então, depois da análise desse relatório, que a gente chama de relatório geral, a gente vai para o relatório de palavras-chave. E aí tem todas as palavras-chave cadastradas dos clientes e você consegue ver o desempenho de cada uma dessas palavras. A quantidade de busca, a quantidade de cliques e quanto custou aquela palavra-chave. Certo. Né? E toda a relação de palavras-chave. Depois disso, nós temos o relatório de cidades. Então, por exemplo, se a minha campanha está definida pelo estado inteiro, ou se de repente eu selecionei só algumas cidades, ou se eu selecionei o raio de atuação por bairros, eu consigo saber quanto que cada cidade está me trazendo de desempenho, quanto que cada raio de atuação está me trazendo de desempenho, ou estados. Para tomada de decisão, aqui está convertendo mais, vou canalizar meu investimento para lá. Exatamente. Maravilhoso. Então, tem uma série de métricas, tem uma métrica bem bacana também, que é
a gente gerencia os horários, né, que estão sendo mais consultados. Normalmente é de dia? As pessoas consultam muito à noite? Depende do segmento. Depende né? do segmento, né? Mas assim, eu digo 80% dos segmentos, horário comercial das 8 às 18. Ok. Geralmente a partir das 10 horas da manhã, das 10 até 1 hora da tarde, é realmente um boom de consultas. Depois, a partir das 14 até as 16 horas, se torna mais homogêneo. Entendido. As Curioso. consultas que existem à noite, para a maioria dos clientes, e de madrugada principalmente, as consultas da madrugada, tem clientes que querem ficar 24 horas por dia no ar, não tem problema. Para mim não muda nada, só um botão a mais que a gente aperta. Mas elas são elas não têm uma qualidade muito boa. Né? Não tem uma qualidade muito boa. A busca no horário comercial ela é muito mais qualificada. Entendi. Né? De madrugada seria o quê? 3 horas da manhã. 3 horas da manhã? 2 horas da manhã. É mesmo? 4 horas da manhã tem gente que pesquisa. Tem gente que pesquisa. Tem, pelos segmentos lá. Isso, não é, por exemplo, pesquisa de hospital, não. Alguém tá passando mal, pesquisar. Não é isso, não. É pesquisa gente pesquisa bateria de madrugada? Cara, não. Tem, de repente, exatamente. É um título que funciona 24 meu carro horas. Deu BO, meu carro deu problema, parou, tô precisando de bateria. Verdade, rapaz. O cara pagou R$40 pelo clique lá, mas a bateria custa muito mais. Né? A bateria custa muito mais. Pois é, verdade. Ali já foi uma venda feita. Interessante, cara. Rapaz, teve uma época que eu trabalhei com anúncio de biquíni de madrugada. De madrugada. E aí aconteceu conversão. Eu botei pra experimentar uma vez, botei biquíni de madrugada. Nessa noite, curiosamente, aconteceu uma conversão. Alguém que conversou lá pelo WhatsApp, foi na loja no outro dia e comprou. Sabe quem era? Era uma mãe que teve um filho e tava de madrugada amamentando a criança. Ela tava onde? Tava no Instagram, cara. Tava no Instagram aqui, olhando coisa, viu o biquíni, achou legal, mandou mensagem, converteu no outro dia. Olha só que sensacional. É isso. Você vê, né? Então, assim, tem uma galerinha, tem um público mesmo de madrugada, né? Tem um pessoalzinho. Com certeza. Não é o grosso, né? O todo tem um outro ali. Mas, por exemplo, para as mídias, né? No caso, funciona muito para aquelas pessoas que estão... Por exemplo, a mulher Entretenimento. Tá lá amamentando, fala, o que eu vou fazer? Vou ficar vendo no Instagram aqui, funciona. Quer dizer, ela não vai entrar no Google para procurar aquele negócio. Né? Quando que de madrugada, amamentando, ela falou assim, vou pesquisar um biquíni aqui. Não ia. De fato, não ia. Por isso que é importante o que é quem, o que fazer, qual é o público, onde eu quero atingir. Aqui a pessoa está proativamente procurando no Google, na mídia social. Eu vou me mostrar como opção para ela, eu vou provocar um estímulo ali, né? Não, e isso tudo, cara, você tem que passar para o cliente, porque você tem que se preocupar com os gastos do cliente. Sim. Né? Sim. Se você faz campanha, mete uma campanha 24 horas para ele, você vai mostrar um monte de clique para ele no relatório, quantos aqueles cliques realmente estão qualificados? Pois é. Eu sou um cara que eu me preocupo muito com o valor que o cliente vai investir. Sim. Muitas vezes eu quero fechar a torneira e o próprio cliente quer abrir. Não, cara, solta isso aí e tal. Eu falei, cara, vamos economizar aqui. Sim. Né? Então... Perfeito. É isso. O Carlos, a gente está falando bastante aqui e nós direcionamos bem a nossa conversa. Muito bom conversar com você, que você tem o domínio da situação, cara, domínio do que você faz, que você demonstra paixão pelo que você faz. Eu acho isso sensacional. Por isso que eu te admiro muito como profissional, eu já te falei isso algumas vezes. Mas nós falamos aqui bastante de Google, rede de pesquisa, né? O chamado Google Search e tal. Existem outros produtos do Google também, né? Sim. Recentemente a gente estava falando da possibilidade ali de trabalhar no Google Meu Negócio. São boas oportunidades que se apresentam ali. Sim. Quais são os outros produtos ali que o Google tem? E qual a sua visão sobre a aplicação desses produtos? Como que a empresa ali... qual que eu escolho? Eu escolho rede de display, eu escolho aqui. Qual a sua visão em relação a isso, esses produtos? Como se aplicam aos negócios? Vamos lá. Google Meu Negócio. Cara, Google Meu Negócio é uma grande descoberta, porque ele está sendo uma válvula de escape para anúncios que estão sendo muito caros no posicionamento premium. Olha. Títulos, assim, hoje muito concorridos, por exemplo, advogados. Né? É um título muito concorrido, muito caro. É mesmo? Para você concorrer com aquele pessoal que está lá. E tem os advogados novos entrantes no mercado, que eles não têm essa grana para aportar lá, para disputar junto com os advogados que estão há muito tempo, investindo muito alto lá. Sim.
Qual que está sendo a válvula de escape deles? Fazer anúncios no Google Maps. São anúncios bem mais baratos, anúncios que vão se posicionar abaixo do posicionamento premium, mas eles têm consultas. Né? Tem consultas e tem bom resultado. Então, Google Maps é uma solução muito eficiente quando você está com valores de cliques muito altos no posicionamento premium no Google Ads normal. Tá? Ok. E o Google Maps, ele tem essa conexão com o Google Meu Negócio ali. Tem, Você faz o anúncio dentro do Google Business, né? Dentro do Google Meu Negócio, que tem a conexão dentro do Google Ads e você consegue fazer o anúncio tranquilo. Interessante demais. Título de contabilidade, então título muito caro. Tá caro, né? Tá caro. Então é uma boa válvula de escape para você fazer lá também. Por exemplo, caro, né? Por exemplo, título de turismo. Porque quando grandes empresas nacionais invadem o Google Ads e fazem contratos a nível nacional com o Google, por exemplo, de contabilidade, tem a Contabilizei, um monstro. Tem outras 2 empresas lá que não saem, porque é um contrato nacional, pagam milhões para o Google. Sim, né? Difícil. Como é que você vai concorrer com essa empresa? Você não tem como. Então, aí o Google Maps é uma solução para isso. Tá? Outra grande paixão minha, né, ultimamente, nesses últimos 2 anos, tem sido a rede de display, que você consegue fazer anúncios nos principais portais de cada estado. Você não precisa entrar lá no portal, negociar com o comercial do portal para botar um banner lá. Você consegue colocar via Google. Então, por exemplo, o Gazeta Online, o Tribuna Online, o Folha Vitória, o Terra, o UOL, a Globo não, né? A Globo tem o próprio Google. Tipo o G1 ali. A Globo e o G1, eles têm o próprio esquema do AdSense deles, né? Mas só o Grupo Globo. Os outros sites, Infomoney, Investing.com, cara, é uma CNN, ESPN, todos esses sites, eles têm um espacinho que eles se deixam colocar anúncios, né? Através do Google AdSense, e o Google remunera esses portais por deixar entrar algum anunciante dele lá. Perfeito. Né? E é um valor de clique muito baixo. É muita aparição, né? Pelo investimento, você aparece várias vezes, né? Através de banners lá. Só que a quantidade de cliques que você tem em cima desse produto, ele não é tão qualificado quanto um clique no Google na rede de pesquisa, porque, na realidade, o cliente está vendo lá e de repente acha interessante, clica para conhecer o que quer. Ele funciona, o Google Rede Display funciona mais ou menos, tá? É diferente, mas mais ou menos como a mídia social. Sim. É uma questão mais de exposição ali, para fomentar um interesse. Rede Display é muito branding, né? É muita divulgação da sua marca. Eu falo para o cliente, ó, a rede de display, não espere retorno da rede de display. Certo. Eu quero que você faça a divulgação na rede de display para a aparição da sua marca. Faz parte da construção de marca, de reconhecimento, para as pessoas irem vendo a sua marca. Ver. Então, na realidade, a estratégia para uma rede de pesquisa é uma coisa, a estratégia para a rede de display é outra. Né? Então, tem dado bons resultados, o investimento bem barato, né? E tá legal. Fora isso, nós temos a mídia do YouTube. Né? O YouTube é uma mídia cara. Para botar aquele videozinho rodando 5 segundos ali inicial é caro. É caro. Um banner no vídeo. Você tem que ter uma bala na agulha para pagar aquilo lá. Né? Eu não tenho clientes que fazem aqui, pelo menos meus clientes. Específico, né? Grandes players ali, eu acho que... Porque ali, cara, no YouTube, se você observar mesmo, você só vai ver grandes players, cara. Gente disposta a gastar grana mesmo. Né? Perfeito. Bom, tem mais produto do Google? Google Shopping. Google Shopping. Google Shopping. Exatamente, cara. Sensacional. O Google Shopping... Que é o marketplace do Google ali. E ele funciona muito para e-commerce, né? Muito para e-commerce. Então, assim, como eu não tenho nenhum cliente de e-commerce aqui, eu nunca trabalhei especificamente com o Google Shopping. Mas conheço a tecnologia de construção e programação dele. É bem interessante. Só que ali demanda de mão de obra. Né, para fazer todo o cadastro, todo o gerenciamento. Por exemplo, eu sozinho gerencio 90 campanhas comerciais do Google. Do Google Ads, normal. Se eu fosse gerenciar campanhas de Google Shopping, eu sozinho gerenciaria no máximo 1 ou 2.
Porque para você gerenciar Trabalhoso. aquela quantidade de produtos que tem lá, né, de colocar preço, de estar tudo definido, batendo, terminou o estoque, tira o produto, coloca o produto, tudo, é bem trabalhoso. Entendi. Né? Mas é top. E Carlos, bom, maravilhoso ouvir a história da sua vida, da sua carreira. Eu acho que está muito claro para nossa audiência e para mim é mais um reforço do quanto que você domina esse assunto. É mais do que domina. Você mostra a sua personalidade, a sua pessoa, que você realmente quer se envolver com o negócio, você tem responsabilidade, comprometimento com aquilo que você faz. Eu acho que falta muito disso no nosso mercado. Mercado de comunicação digital, mercado de publicidade, propaganda, enfim. Essa integridade, né, idoneidade das pessoas, de você, pô, cara, tamo junto, eu vou te entregar, eu vou gerar ROI para você. Eu acho que uma das coisas que a gente fala dentro dos negócios, na empresa que eu trabalho, cara, você não precisa fazer tudo, você não precisa dar conta de tudo, você só precisa dar ROI. Só precisa dar retorno, sabe? Você não precisa fazer tudo, usar todas as ferramentas do mundo, da internet, tudo. Você só precisa dar ROI. Exato. Se você tá dando ROI, tá tudo certo. Tá. E cara, ainda dentro do assunto, mas extrapolando um pouquinho isso, a gente vai caminhando aqui pro final do nosso episódio. Uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente estava conversando antes de iniciar aqui, você falou um pouquinho do seu interesse por questões financeiras e tal, né? Você falou um pouquinho da conversa com sua mãe, que ela falou lá da questão da encruzilhada, né? Encruzilhada do dinheiro. Cara, eu achei essa ideia sensacional. A gente nem combinou, mas eu queria que você trouxesse aqui pra gente um pouquinho dessa ideia que a sua mãe trouxe, porque é um mindset, sabe? A gente vai trabalhar com anúncio, trabalhar com vendas, com mais dinheiro no bolso, com prosperidade. Eu acho que tem tudo a ver aqui com o que a gente tá falando, essa questão do dinheiro. Então conta pra gente um pouquinho essa questão, essa conversa que você teve com sua mãe na encruzilhada. Da encruzilhada de dinheiro. Na realidade, era uma conversa que minha mãe tinha comigo todos os dias. Sua mãe tinha com você. Né? E lá em casa sempre teve muita metodologia da prosperidade, né? De você... Se você tá gastando em algo aqui, você não pode simplesmente gastar por gastar. Sim. Você tem que saber, cara, isso aqui realmente está valendo a pena? Você comprar um picolé, por exemplo, de 15 reais, porque é legal e... O que 15 reais vai fazer diferença para mim, na minha vida, né? Sim. Nada, mas, cara, esse picolé tá caro, né? E várias outras coisas. Bom, a questão da encruzilhada do dinheiro é que a minha mãe sempre falou para mim, desde pequeno, que um dia, quando na minha vida adulta, eu ia chegar numa encruzilhada, né? E ali nessa encruzilhada eu ia ter que escolher se ou eu ia trabalhar pelo dinheiro ou o dinheiro ia trabalhar para mim. E eu só ia ter essa oportunidade de escolha, dessa escolha, se nesse tempo, antes da chegada da encruzilhada, eu fosse economizando, passando algumas vontades até de pessoas que não estão nem aí, ganha, gasta. Mas a encruzilhada chega para eles também. Então, eu tive esse mindset lá atrás de juntar o máximo possível para no momento que chegasse essa hora, eu ter o poder de decisão. Com certeza, Thiago, eu te falo, eu passei muitas vontades na minha vida que pessoas que ganharam bem menos do que eu já foram cumpridas. Sim. Como viajar para a Europa, viajar para uma série de lugares, de comprar roupas de marca, de ter experiências diferentes que ainda faltam serem completadas na minha vida. Sim. E eu acho que em algum momento elas serão completadas. Sim. Mas eu tive que passar vontades para isso, porque quando chegou esse momento, eu tive a oportunidade de escolher, né? Então, hoje eu falo para você com muito orgulho. Hoje o dinheiro trabalha para mim. Maravilhoso. O dinheiro trabalha para mim. Conseguir isso. Sim. Eu continuo trabalhando normalmente para ter um padrão de vida bem bacana, né? Mas... Você teria condições hoje de parar de trabalhar e viver dos seus rendimentos, logicamente adaptando o seu padrão de vida. Adaptando meu padrão de vida. Mas só o fato de saber que eu tenho meu dinheiro trabalhando para mim todos os meses me dá uma tranquilidade de conseguir trabalhar mais tranquilo e melhor. Perfeito. Olha isso. Isso é sensacional. Entendeu? Porque a pessoa que quando ela está desesperada, ela acaba fazendo
qualquer coisa, Sim. passando, até enganando, falando Exato. demais, falando coisas, prometendo coisas que não pode entregar. E você tá Exato. tranquilo, cara. Você tá tranquilo com sua consciência, com a sua Exato. vida. E quando você tem o dinheiro trabalhando para você, você consegue trabalhar de forma muito mais tranquila. E as coisas, elas andam de maneira mais clara. Elas andam de maneira mais fluida. Sim, perfeito. Entendeu? Então, esse foi um mandamento que eu peguei da minha mãe lá de trás. Eu agradeço ela todos os dias. E ela não está mais aqui conosco, né? Mas foi muito importante para mim, cara. Não me arrependo de nenhuma vontade que eu passei lá atrás. Sim. Mas eu acho que valeu muito a pena. Maravilhoso. E agora eu estou preparado para desfrutar de uma maneira mais correta, mais tranquilo, tudo aquilo que eu teria que ter, que meus outros amigos fizeram, mas hoje estão trabalhando pelo dinheiro. Sim. Eu também imagino que você quer replicar essa prosperidade para os seus clientes, né? Você realmente, como você demonstra, e eu acredito no comprometimento com cada um deles. Eu tenho certeza que você quer ver todo mundo. Isso acaba se tornando um propósito da sua vida, né? Claro. Eu vejo isso, né? Você não fala nada sobre isso, mas eu vejo que esse é o seu propósito. Acho que todos os meus amigos e meus clientes, de uma forma ou de outra, eu converso muito sobre investimentos, né? Eu gosto muito de investimentos, de bolsa de valores, trabalho com isso, você sabe. Além do meu trabalho no Google. E é muito engraçado, cara, que tanto um cliente quanto um amigo meu, todos eles que conseguem juntar uma grana ou ganham uma grana que não esperavam, ou vem alguma herança, alguma coisa nesse sentido, quando pensam em falar sobre dinheiro, a primeira pessoa que eles pensam é em mim. Olha, que coisa. E vem conversar comigo. Aham. Né? Carlão, o que você acha disso aqui? Onde que eu posso investir? O que eu posso fazer? Tudo. Porque informações que para mim são muito óbvias, eu acho que para a maioria da sociedade em termos de investimento não é. Né? Cara, eu nem sabia que existia isso. O que é LCA? O que é LCI? O que é taxa de juros? Né? Pois é. O que é um investimento em fundo imobiliário? O que é isso? Então, são coisas que a gente tem de maneira muito clara, que eu tenho o maior prazer de passar para as pessoas. Né? E muitas delas, a maioria delas pegam a ideia e vão para frente. Interessante demais. Você que está assistindo a gente aí, se quiser, olha só, um novo episódio de podcast com o Carlos, a gente chama o Carlos aqui de volta, Carlos volta aqui pra gente falar sobre investimento. Se você quer, então digita aí no comentário, quero dinheiro, tá bom? Quero dinheiro? Tá bom. Quero dinheiro, digita aí nos comentários que se a gente atingir aí 50 comentários, não, vou botar uma meta menor, vou botar 20 comentários falando quero dinheiro, nós vamos trazer o Carlos de volta aqui para fazer um episódio exclusivo sobre investimento, que você também tem domínio nessa situação aí. E, cara, Carlos, obrigado por compartilhar os ensinamentos da sua mãe. Mais do que isso, ela colaborou muito com a sua vida e você espalha isso, colabora com a minha vida, com a vida do Alexandre, com a vida de todo mundo que está assistindo aqui, com a dos seus clientes também. Sim. Então, olha só a semente que sua mãe plantou lá atrás e como ela está florescendo, né, cara? Exatamente. Isso é sensacional, maravilhoso. Verdade. E eu replico para minha família, né? Para minha esposa, para minha filha, todos os dias. Perfeito. E minha filha, com 6 anos, já tem essa consciência. Olha, 6 anos. Ela já sabe o que é caro, o que ela pode, de repente, segurar um pouco aquela vontade, o que vai ser um pouco melhor. Não estou falando em ser pão duro, não estou falando em não comprar as coisas para ela, nada disso. Sim. É aquilo que ela adquirir, ela saber que aquilo não foi de graça. Perfeito. Consciente. Consciente. Que ela lutou de alguma maneira por aquilo. Sim. E ela dá muito valor a cada coisa que ela ganha. Cara. Maravilhoso. Então, isso é importante. E eu sei que, para além dos ensinamentos da sua mãe, você também teve outro ensinamento com a vida. Eu sei que você é um cara cristão. Sim. Você tem aí a Bíblia como seu direcionamento de vida também. Com certeza. Mas eu gostaria de... Essa é algo que eu gostaria de adotar aqui no podcast. Eu sou um grande leitor. Eu gosto de ler. Eu tenho bastante livro. Eu tenho até livro demais, livro que eu ainda não consegui ler. Eu sou aquele cara, assim, que gosta de ter perto de mim os livros, assim, sabe? Eu me sinto seguro, tá? Então, eu tenho alguns livros da minha vida, livros que marcaram a minha vida, principalmente a vida profissional, que me trouxeram ensinamentos que mudaram a minha mente, que me fizeram alcançar melhores resultados na minha vida e, consequentemente, ajudar mais pessoas e também ter uma remuneração financeira, né?
que veio como consequência de eu ter ajudado essas empresas. Sim. E isso ainda acontece. Então, eu queria que você me dissesse assim, cara, existe algum livro que marcou sua vida? E caso sim, qual foi? Divide aqui com a gente. Que ensinamento você teve aí desse livro? Bom, aproveitando sobre o que você falou sobre minha vida cristã, né? Tem um livro que eu acho que todo mundo tem que ler, que fala muito sobre Salomão, né? Salomão foi o homem mais sábio que existiu na Terra, né? Um dos homens mais ricos que já existiram e um dos homens mais sábios. Eu não me recordo o nome do livro, mas eu acho que o nome do livro é o Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Deve ser esse. Okay. Eu li quando eu tinha uns 15, 16 anos mais ou menos, e foi muito importante para ajustar a minha personalidade, que era uma época... 15, 16 anos, você sabe, é complicado, né? Você não sabe... época difícil. Sim. Você não sabe para que lado, se você vai ser um cara bom, se você vai ser um cara ruim, se você vai ser bad boy, se você vai ser bonzinho. O roqueiro, surfista, o skatista. E essa sabe. Fase mesmo, toda, né? Se você vai estudar, se você vai casar, vai comprar uma bicicleta. Sim. Eu li esse livro sobre Salomão quando eu tinha uns 15, 16 anos, né? E esse livro ajustou muito a minha vida. Porque mostrou... Salomão, ele nunca pediu... apesar dele ter sido um cara muito rico, ele nunca pediu dinheiro para Deus, né? Ele pedia sabedoria, só isso. E até hoje, nas minhas orações, eu acho que a coisa que eu mais peço é sabedoria, né? Então, isso guia as minhas orações até hoje, né? Você pedir sabedoria, você pedir que Deus abra as portas antes de mim, né? Você entender que ele está na sua frente se você permitir. Se você permitir que ele esteja na sua frente, ele vai abrir as portas para você, basta você entrar. Agora, você tem que confiar. Se você não confiar, se você falar da boca para fora... Tiago, eu já passei situações assim dificílimas, de falar, cara, não tem mais jeito, como é que eu vou fazer? E aí você ter fé, que você tem um Deus que está na sua frente e as coisas se resolvem. Perfeito. Antigamente eu não, já fiquei muito preocupado, de certa forma desesperado em algumas situações, né? Mas hoje eu não fico mais. Não fico mais porque eu entrego e confio. Né? Apesar de não ser fácil, mas a gente tem esse ponto. Outro livro em relação a finanças que também mudou muito a minha vida e me ajudou muito na minha vida empreendedora foi Os Axiomas de Zurich, que é um livro que fala... Axiomas significa mandamentos, né? Mandamentos de Zurich, que é a capital da Suíça. É um cara que durante 6 anos estudou a mente dos maiores banqueiros da Suíça. E ele foi lá entender a cabeça fez várias entrevistas e foi entender a cabeça de cada um deles. Né? Por que eles são tão bem-sucedidos? Por que essas pessoas da Suíça elas ganham tanto dinheiro? Por que todo o dinheiro do mundo vem aqui e investe aqui na Suíça? Por quê? Sim. E aí foram alguns mandamentos muito importantes assim, para a minha vida. E eu li 3 vezes esse livro. E um dos mais importantes foi você entender uma coisa que não é ensinada em escola nenhuma. E é uma grande vertente para a queda de um homem bem-sucedido. Que é você entender quando você bateu no teto. Não existe lugar nenhum que ensina isso. Sim. De você estar trabalhando muito tempo no lugar, ou você tem uma empresa há muito tempo, ou até mesmo num relacionamento. E você entender que ali bateu no teto e dali não passa. Então ele fala que nessas situações, num relacionamento, ou num emprego, ou numa vida empresarial, você vai subindo o cume de uma montanha. E quando você chega no pico, qual que é o caminho que tem depois do pico? É a descida. Queda. É a queda. Isso não tem. Se você chegou lá, o próximo caminho é a descida. E qual que é a métrica, como é que funciona a cabeça de todos os seres humanos? Principalmente quando o cara chega num ponto que ele está bem, que ele está numa zona de conforto. Ele chegou no pico e começa a descer, né, o declínio.
e ele não se conforma com isso, ele já entendeu que aquele é o pico e ele briga e só vai escorregando para baixo. Então nós não somos acostumados a entender quando a gente bateu no teto e formar uma nova linha S de crescimento, Sim. que é o começo, crescimento, né, e a estabilidade. Então você tem que ter a força de você ter fazer uma nova linha S para sua vida. Perfeito. E é difícil isso. Sim. É difícil. Eu acho que você já teve experiências sobre isso. Demais. Eu também tive. Mas esse livro me deu muita força para toda vez que eu tenho que enfrentar um novo desafio, toda vez que eu entendo que fala, cara, aqui para mim já deu. Perfeito. Eu ter a força de pular o barco e fazer uma nova trajetória para minha vida. Perfeito. Então, isso foi top. Vamos deixar o link desse livro na nossa descrição, link para a Amazon, para quem quiser, né? Leia. É um livro fininho, Dedicação. de fácil entendimento. É, maravilhoso. Cara, é maravilhoso. Leia. Perfeito. Você vai Com curtir. certeza. Vou curtir. adquirir. E aí depois te dou o feedback. Tá bom. Carlos, quais são suas mídias sociais? Como é que as pessoas que estão assistindo a gente aqui podem te encontrar? Pode querer marcar uma reunião com você, te contratar, enfim. Como é que as pessoas te acham hoje? Cara, no Instagram tem o @proeds_Brasil. Né? Proeds, PROADS, né? _ Brasil. Isso. Proeds é profissionais em ads, né? Ok. Proeds _Brasil. E o meu telefone, meu WhatsApp é o 27, né? 992960133. Perfeito. Tá querendo falar comigo, é só entrar lá pelo Zap direto, eu respondo e a gente bate um papo. Vai ser um maior prazer. Maravilhoso. Entender. A gente vai deixar também essas informações do seu Instagram e também o seu telefone de contato ali na nossa descrição. Legal. Pois bem, pra gente fechar o nosso episódio, de novo, não tenho palavras pra agradecer a sua presença aqui, meu irmão. Você é um cara sensacional, cara. Um cara extremamente admirável, uma pessoa incrível. Já falei isso aqui algumas vezes ao longo do episódio, eu tenho que acabar falando isso também. Mas é o seguinte, tem uma coisinha aqui que a gente faz pra fechar o nosso episódio, que é o seguinte. Complete a frase. Para atrair mais clientes, faça... Aí você vai completar, beleza? Para atrair mais clientes... Só diga a verdade. Para atrair mais clientes, só faça o bem. Perfeito. Né? E Perfeito. seja, cara, verdadeiro. É isso aí. Eu acho que é isso aí. Eu acho Massa que esse demais. é o segredo de você atrair clientes, cara. Verdade. É você se mostrar para ele sendo verdadeiro. E aí Maravilhoso. o cliente vai entrar na sua. Sente, né? O cliente sente que você tá falando a Sente. verdade, cara. Sente. Qualquer um. Não inventa moda não que vai sentir. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um é capaz de entender. Você vai comprar uma geladeira na Cipolate, por exemplo. Você vai sentar na frente do cara e você vai identificar se o cara tá te falando verdade ou mentira para você, cara. Impressionante como a gente tem essa questão da energia ali. Você sente Ninguém o que precisa tá ser falando. formado com isso. Perfeito. Então, para você atrair novos clientes, você vai ter a oportunidade de sentar na frente dele, você tem que ser verdadeiro. Verdadeiro. É isso aí. É isso aí. Gente, vamos ficando por aqui. Carlos, de novo, obrigado mesmo. Obrigado você aí que parou alguns momentos, alguns minutos, vários minutos. A conversa aqui foi excelente. Cara, eu ficaria aqui por muito tempo conversando contigo. A gente conversa, né? A gente já conversa, a gente manda uns áudios um pro outro, não sei o que lá, a gente vai trocando ideia. Tem muita história pra gente contar. Tem a história do CrossFit aí, que eu ia entrar no... O Carlos me convidou pra entrar no CrossFit. Porque o Carlos é crossfiteiro, tá, gente? Ele é crossfiteiro. Faz 3 meses. Ele me chamou pra uma aula de CrossFit, rapaz. Eu fui, eu tinha acabado de sair do escritório, tava lá de calça e tal. Vou assistir, rapaz. Esse jovem aqui. Pensa no cara assustado. Destruído, o Carlos ficou destruído no chão assim. Ele, Thiago, vamos lá, cara, vamos fazer aqui. Eu falei, rapaz. Vou. É que eu moro meio longe, entendeu? Enfim, cara, uma hora, mas é bom, dia. tô curtindo. Sim. Tô curtindo, é uma atividade. Eu vi que, cara, é intenso, né? Cara. É intenso. E você vê os resultados da galera. Cara, você vê que a galera, o professor lá, pá. Mas não é só isso, cara. É que o professor fala, cara, você tem que ganhar percentuais em cima do seu desenvolvimento a cada dia. Então, por exemplo, é você ver que de um dia para o outro você aumentou sua carga em 5%, em 10%. Só que... vem a resistência junto com isso. Cara, no final de mês, por exemplo, tô no meu terceiro mês. Sim. Ou seja, no primeiro mês eu pegava uma barra lá que não era nem... Nas laterais não tinha nem peso, era madeira. Hoje eu tô pegando a barra com peso.
Você vai se desafiando, cara. Você vai se desafiando. Aí você vê os seus colegas do lado, pô, cara, peraí, eu vou alcançar esse nível aí. O CrossFit é legal porque ele é uma vibe que tá todo mundo lá para se ajudar. Sim, isso é bacana. Uma coisa bacana no CrossFit é que não tem espelho na sala. E eu perguntei isso aí pro dono da franquia e ele me deu uma resposta que eu esperava mais ou menos. É porque as pessoas não podem ter tempo de ficar se olhando. Entendi. Não, na realidade o tempo que você tem lá é para você e pro seu corpo. Focado. O espelho, ele desfoca as pessoas. Sim. Você tá forte, você tá lá, tira fotinha, não sei o que, não. Não tem, cara. Não tem. Interessante foco demais. Total. Sim. Né? E no box, é box, né, que a gente fala. No seu box ali, eu vi a galera junta, trocando ideia. E vambora, aquele ânimo, né, cara? É um astral muito interessante. Essa gritaria final, quando você tá quase completando o odd, que é o odd, são os 20 minutos finais, né? Sim. Quando você fala, cara, que pra mim já deu, não deu, e você começa a ouvir gritos do professor e do cara que já terminou, te incentivando a fazer e tal. Cara, te dá um gás que você não sabe de onde vem. Perfeito. E você vai lá e termina. É aquilo, cara. Eu quero sentir isso aí lá na prática. Eu vou. Nós vamos junto. Ó, na frente a galera aqui, não problema. Eu vou, gente. Carlão, de novo, obrigado. E, gente, se você gostou desse episódio, não esqueça de curtir, de comentar aqui embaixo o que você achou. Vai ser um prazer ler o seu comentário. Compartilhe com os seus amigos, compartilhe na mídia social, manda naquele grupo de WhatsApp, que vai ser muito, muito bacana. Então fique com a gente aqui. Esse foi o primeiro episódio do Market Cash, o podcast que nós vamos falar bastante ainda sobre atração, aquisição de novos clientes, e vamos trazer pessoas aqui como o Carlos, que abrilhantou esse nosso primeiro episódio. Irmão, de novo, obrigado mesmo. Tamo junto. Cara. Valeu. E galera, até o próximo episódio. Beijão. Tchau, tchau. Valeu.